Espírito Santo, tu sabes que não posso fazer isto sem ti. Não quero falar sem tua presença, sem tua unção, sem tua glória. Hoje sinto no meu espírito que esta mensagem é para alguém que está olhando as contas no vermelho. Para alguém que não sabe como vai pagar as contas do mês que vem. Para alguém que está envergonhado, sentindo-se indigno perante Deus. Se isto é você, pare tudo o que está fazendo e ouça cada palavra que vou dizer. Porque o que estou prestes a revelar vai mudar sua situação financeira. Milagrosamente. Vou te contar algo que Kathryn Kuhlman profetizou décadas atrás, mas que foi escondido, guardado, quase esquecido. Uma revelação sobre um salmo da provisão divina, escrito por Davi quando ele estava perdido, desamparado, sem saída, abandonado até pelas pessoas mais próximas. E hoje, o Espírito Santo me mandou revelar este segredo para você. Mas antes que chegue a revelação completa, eu preciso que você entenda algo crucial. Preciso que você compreenda profundamente o que realmente está acontecendo na sua vida financeira. Olha, eu sei exatamente como você está se sentindo neste momento. Essa vergonha de não ter dinheiro te acompanha até quando você tenta sorrir, não é verdade? Você já evitou sair com amigos porque não tinha como pagar? Já mentiu sobre sua situação financeira para não passar mais humilhação? Você não é o único. Eu já estive exatamente onde você está. Não estou falando de conhecimento religioso superficial. Estou falando porque eu já passei noites acordado calculando contas que não fechavam. Já senti a angústia, o aperto no coração quando chegava o final do mês. Já me perguntei se Deus realmente se importava com minha situação financeira. Posso ser sincera com você? Ninguém gosta de admitir isto. Mas muitos cristãos passam por dificuldades financeiras severas. A diferença é que alguns descobrem as chaves espirituais que mudam completamente o jogo. Outros permanecem presos na luta constante contra a escassez. O que separa uns dos outros não é sorte, não é apenas esforço. É conhecimento espiritual sobre como o reino celestial opera em questões financeiras. Deixe-me te contar sobre Kathryn Kuhlman. Você conhece sua história, não é? Aquela mulher de fé que revolucionou o entendimento sobre curas divinas, milagres de Deus. Milhares eram curados em suas reuniões. O poder de Deus se manifestava de formas inexplicáveis. Mas o que poucos sabem é que Kathryn passou por um período devastador de extrema necessidade. Houve anos em que ela não sabia de onde viria a próxima refeição. Houve momentos em que ela questionou se Deus havia se esquecido dela financeiramente. E foi justamente neste vale de escassez que ela recebeu uma das revelações mais poderosas de toda a sua vida ministerial. Durante uma madrugada de clamor a Deus, busca espiritual intensa, quando ela clamava desesperadamente por uma resposta de Deus sobre sua situação financeira, o Espírito Santo a direcionou para um salmo da provisão divina. Um salmo que ela havia lido centenas de vezes, mas nunca com compreensão espiritual profunda. E neste salmo, ela descobriu segredos que mudariam não apenas sua vida financeira, mas a vida financeira de milhares de pessoas que aplicariam estes princípios. Kathryn descobriu que Davi escreveu este salmo em um momento muito específico de sua vida. Não quando era rei, não quando estava no palácio, mas quando estava fugindo de Saul, vivendo em cavernas, sem dinheiro, sem recursos, dependendo da misericórdia de estranhos para sobreviver. Davi estava no limite, em situação desesperadora financeiramente. Estava experimentando o que você está experimentando agora. A ansiedade de não saber de onde viria o sustento. A humilhação de depender dos outros. A sensação de abandono divino.
E foi neste momento de desespero total que Davi recebeu uma revelação sobrenatural sobre como Deus opera para reverter situações financeiras impossíveis. Mas aqui está o que nenhum pregador teve coragem de te ensinar claramente. Este salmo não é uma oração comum. Este salmo é uma chave do milagre. Um segredo de Deus. Um plano divino para ativar a provisão sobrenatural de Deus. Catherine descobriu que quando você lê este salmo da forma correta, no momento certo, com o coração preparado, você está literalmente abrindo canais de bênção. Está ativando leis espirituais, promessas de Deus, que forçam o céu a responder à sua necessidade financeira. Vou te dizer algo que pode te chocar. Sua situação financeira atual não é coincidência. Não é azar. Não é apenas consequência de decisões ruins ou circunstâncias externas. Sua situação financeira atual é uma provação de fé. É Deus permitindo que você chegue ao limite para que você descubra recursos sobrenaturais que você nem sabia que existiam. Assim como Davi teve que chegar ao limite para receber a revelação que mudaria sua vida para sempre. Assim como Catherine teve que experimentar a pobreza para descobrir os segredos da provisão divina. Assim como milhares de pessoas que aplicaram esta revelação e viram transformações financeiras que desafiam todo o entendimento natural, a razão humana. Deixe-me te contar sobre João. Ele é empresário em São Paulo. Ou melhor, era empresário. Porque quando a crise econômica chegou, seu negócio faliu completamente. 15 anos de trabalho destruídos em 3 meses. Dívidas se acumulando, enchendo-se de dívidas, afogando-se em dívidas. Família entrando em desespero. João sempre foi cristão, sempre dizimou, sempre ofertou. Mas pela primeira vez na vida, ele questionou se Deus realmente se importava com sua situação financeira. Quando João ouviu pela primeira vez sobre este salmo específico, sobre esta revelação de Kathryn Kuhlman, ele estava cético. Como um salmo antigo pode resolver problemas financeiros modernos? Ele pensou. Mas algo dentro dele, um sussurro no coração, uma intuição divina, o encorajou a tentar. O que você tem a perder? Sussurrou esta voz interior. Na primeira semana que João começou a aplicar os princípios deste salmo, da forma que Catherine havia ensinado, algo inesperado aconteceu. Um cliente antigo, que devia dinheiro para ele há 2 anos, apareceu do nada para quitar a dívida completa. Na segunda semana, uma oportunidade de negócio que parecia impossível se abriu de forma sobrenatural. Pessoas certas apareceram no momento exato. Recursos surgiram de lugares inesperados. Na terceira semana, João não apenas havia quitado as dívidas mais urgentes, mas estava reconstruindo seu negócio com uma visão completamente nova. Hoje, 8 meses depois, João tem um testemunho que ele mesmo mal consegue acreditar. Não apenas recuperou o que havia perdido, mas multiplicou de forma que supera o que ele tinha antes da crise. Mas você precisa entender algo fundamental. Este salmo não é fórmula mágica, solução rápida e fácil. Este salmo é uma chave da fé, um instrumento de Deus, que funciona quando você compreende os princípios eternos por trás das palavras. Kathryn Kuhlman descobriu que existem 3 elementos específicos que precisam estar alinhados para que este salmo libere seu poder transformador em sua vida financeira. Primeiro, o tempo certo. Existe um momento específico do dia em que a leitura deste salmo tem um impacto máximo no reino espiritual. Segundo, a condição do coração. Você precisa abordar este salmo não como um mendigo desesperado, mas como um filho de Deus que está reivindicando sua herança legítima. Terceiro, a ação prática.
Este salmo exige que você tome uma atitude específica após a leitura. Uma atitude que demonstra fé ativa, não apenas esperança passiva. Agora você pode estar se perguntando: qual é este salmo? Como posso aplicar esses princípios na minha vida? É exatamente isso que vou te revelar. Mas antes, eu preciso te preparar para algo que pode transformar completamente sua perspectiva sobre dinheiro, sobre Deus e sobre sua própria identidade espiritual. Este salmo vai te mostrar que você não é vítima de circunstâncias financeiras. Você é herdeiro de uma fortuna celestial que está esperando para ser acessada através de chaves espirituais específicas. O salmo que mudou a vida de Kathryn Kuhlman, que transformou a situação de João, que tem revolucionado a vida financeira de milhares de pessoas ao redor do mundo. É o salmo da provisão divina. Mas espera, você pode estar pensando: eu conheço salmos desde criança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como um salmo tão conhecido pode ter segredos escondidos? E é exatamente aí que está a genialidade da revelação de Kathryn Kuhlman. O salmo da provisão divina não é sobre ovelhas e pastores como a maioria pensa. O salmo da provisão divina é o maior manual de prosperidade já escrito na história da humanidade. É um mapa detalhado de como acessar recursos ilimitados do reino celestial. Mas para compreender isso, você precisa ler este salmo com olhos espirituais completamente novos. Quando Davi diz: "O Senhor é meu pastor", ele não está falando sobre a profissão de Deus. Ele está fazendo uma declaração revolucionária de propriedade divina. Está dizendo: eu pertenço ao dono de tudo que existe. Eu sou propriedade do Criador de toda a riqueza do universo. Quando ele diz: nada me faltará, ele não está fazendo uma afirmação de fé vazia. Ele está declarando um princípio espiritual irrevogável. Quem pertence ao dono de tudo não pode ficar sem nada. Kathryn descobriu que cada verso deste salmo contém uma chave específica para ativar a provisão milagrosa. Cada palavra é uma ferramenta espiritual para quebrar maldições de pobreza e liberar abundância celestial. Mas há uma forma específica de ler este salmo que multiplica seu poder por 1000. Uma forma que Kathryn desenvolveu através de revelação direta do Espírito Santo. Você não pode simplesmente ler este salmo correndo, como leitura devocional superficial. Você precisa decretar cada verso como uma declaração profética sobre sua vida financeira. Deixe-me te mostrar como fazer isso corretamente. O momento ideal para esta prática é às 6 da manhã. Por quê? Porque 6 da manhã é quando o orvalho está caindo. E na Bíblia, orvalho sempre representa a bênção fresca de Deus. Representa a provisão divina chegando de forma milagrosa. Você deve ler o salmo da provisão divina em voz alta, mas não gritando. Em voz firme, com autoridade espiritual. Você não está pedindo, você está declarando. Você não está mendigando, você está reivindicando. Mas aqui está o segredo que Kathryn descobriu. Após ler cada verso, você deve fazer uma pausa de 30 segundos e visualizar especificamente como aquele verso se manifesta em sua vida financeira. Por exemplo, quando você lê: "O Senhor é meu pastor", você para e visualiza Deus como seu provedor pessoal. Você o vê abrindo portas financeiras. Você o vê direcionando oportunidades para você. Quando você lê: "Nada me faltará", você para e visualiza suas contas pagas. Você se vê com recursos abundantes. Você se enxerga financeiramente próspero. Essa não é visualização da nova era. Esta é fé bíblica em ação. É você criando imagens mentais alinhadas com as promessas de Deus.
Mas há algo mais poderoso ainda que Catherine descobriu. Sobre este salmo, ela descobriu que existem 7 palavras específicas no Salmo da Provisão Divina que funcionam como chaves mestras para reverter situações financeiras impossíveis. 7 palavras que, quando pronunciadas com fé genuína, abrem cofres celestiais. E mais importante, ela descobriu que existe uma oração específica que deve ser feita após a leitura completa do Salmo. Uma oração que sela no reino espiritual tudo o que você declarou no reino natural. Essa oração é tão poderosa que Catherine só a ensinava para seus discípulos mais próximos. E hoje, pela primeira vez, eu vou compartilhar essa oração com você. Mas antes de eu te ensinar essa oração que tem o poder de mudar sua vida financeira em 30 dias, antes de eu te revelar as 7 palavras-chave que ativam a provisão milagrosa, eu preciso te preparar para algo que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a vontade de Deus para a sua vida financeira. Kathryn Kuhlman descobriu através dessa revelação algo que a chocou profundamente. Algo que contradiz o que a maioria dos cristãos acredita sobre pobreza e espiritualidade. Algo que vai explodir sua mente e transformar sua identidade espiritual para sempre. Ela descobriu que Deus nunca, em momento algum, planejou que seus filhos vivessem em escassez financeira. Que a pobreza não é virtude espiritual. Que a falta de dinheiro não te aproxima de Deus. Pelo contrário, Deus planejou que seus filhos fossem prósperos, para que pudessem ser canal de bênção para outras pessoas. A revelação que vai te libertar da mentalidade de pobreza para sempre. Esta: você não está sem dinheiro porque Deus quer te ensinar humildade. Você está sem dinheiro porque ainda não aprendeu como acessar os recursos que já estão reservados para você no reino celestial. E o Salmo da Provisão Divina, lido da forma correta, é a chave mestra para acessar essa provisão ilimitada. Agora, deixe-me te ensinar exatamente como usar essa chave. Primeiro, você precisa compreender que o Salmo da Provisão Divina não é uma oração de pedido. É uma declaração de posse. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava suplicando por ajuda. Ele estava afirmando uma realidade espiritual que já existia, mas que precisava ser manifestada no mundo físico. Kathryn Kuhlman descobriu que cada verso deste salmo contém um código espiritual específico para diferentes áreas da provisão divina. E ela desenvolveu um protocolo exato para ativar cada um desses códigos. Vou te ensinar agora, palavra por palavra, como fazer isso corretamente. Primeiro verso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você declara, o Senhor é meu pastor, você deve colocar a mão direita sobre o coração e visualizar Deus como seu CEO pessoal. Não como um chefe distante, mas como alguém que está ativamente administrando sua vida financeira, abrindo portas, criando oportunidades, direcionando recursos para você. E quando você diz, nada me faltará, você deve abrir os braços e declarar especificamente: dinheiro não me faltará, oportunidades não me faltarão, recursos não me faltarão, sabedoria financeira não me faltará. Repita essa afirmação por 7 manhãs consecutivas, exatamente às 6 horas. Por que 7? Porque 7 representa um ciclo completo de manifestação divina, segundo Kathryn Kuhlman. Segundo verso: deitar-me-eis em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Kathryn Kuhlman descobriu que verdes pastos, no texto original hebraico, significa lugares de abundância florescente, e águas tranquilas significa fontes inesgotáveis de provisão. Quando você lê este verso, visualize-se em um lugar de abundância financeira. Veja-se com contas pagas. Veja-se com investimentos crescendo.
Veja-se com múltiplas fontes de renda fluindo tranquilamente e então declare: Deus me coloca em lugares de abundância financeira. Deus me guia a fontes inesgotáveis de provisão. Terceiro verso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar a alma significa renovar completamente sua mentalidade sobre dinheiro. Significa quebrar crenças limitantes sobre escassez. Significa libertar-se de programações mentais de pobreza. Veredas da justiça. Significa caminhos corretos para prosperar. Significa métodos éticos e legítimos de gerar renda. Significa estratégias divinas para multiplicar recursos. Quando você lê este verso, deve declarar: Deus renova minha mente financeira. Deus me mostra caminhos corretos para prosperar. Deus me dá estratégias milagrosas para multiplicar dinheiro. Agora vem a parte mais poderosa do Salmo. O verso que Kathryn Kuhlman chamava de o verso da reversão total. Quarto verso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Em hebraico, significa a situação financeira que parece sem saída. Significa o momento em que você olha as contas e não sabe como vai pagar. Significa quando a situação parece desesperadora. Mas Davi declara: não temerei mal algum. Ele não teme a falência. Não teme perder tudo. Não teme ficar na miséria. Por quê? Porque ele sabe que Deus está com ele ativamente. Paparahav e cajado eram ferramentas que o pastor usava para proteger e guiar as ovelhas. Espiritualmente, representam a proteção divina e a direção sobrenatural nas finanças. Quando você lê este verso, declare com autoridade total: mesmo quando minha situação financeira parece impossível, eu não tenho medo, porque Deus está comigo ativamente. Deus me protege de ruína financeira. Deus me dirige para soluções milagrosas. Maria, uma comerciante de Fortaleza, estava com o negócio praticamente falido. Devia 3 meses de aluguel. Fornecedores cortaram o crédito. Clientes sumiram. Ela estava no que ela chamava de Vale da Sombra da Morte Financeira. Quando Maria começou a aplicar especificamente este quarto verso, da forma que Kathryn Kuhlman ensinava, algo extraordinário aconteceu. Na primeira semana, um cliente antigo apareceu com um pedido grande que ela nem esperava. Na segunda semana, um fornecedor ofereceu condições especiais que pareciam impossíveis. Na terceira semana, uma oportunidade de sociedade apareceu do nada. Hoje, 6 meses depois, Maria não apenas salvou o negócio, mas está expandindo para 2 novas cidades. Quinto verso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Este verso é explosivo financeiramente. Preparar uma mesa significa Deus criando abundância visível na presença dos inimigos. Significa que sua prosperidade será evidente para quem duvidou de você. Ungir a cabeça com óleo significa receber sabedoria sobrenatural. Para negócios, significa ter ideias que outros não têm. Significa estratégias que vêm direto do céu. Cálice transborda significa abundância, que excede suas necessidades básicas. Significa recursos que sobram para você abençoar outras pessoas. Quando você lê este verso, declare: Deus prepara abundância visível para mim. Deus me dá sabedoria sobrenatural para prosperar. Deus me dá recursos que transbordam para abençoar outros. Sexto verso.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia me seguirão. Significa que bênçãos financeiras vão te perseguir. Não você correndo atrás de dinheiro, mas dinheiro correndo atrás de você. Habitarei na casa do Senhor. Significa viver permanentemente sob proteção e provisão divina. Significa nunca mais experimentar escassez real. Declare: bênçãos financeiras me perseguem todos os dias. Oportunidades me encontram onde quer que eu esteja. Eu vivo permanentemente sob provisão divina abundante. Agora, aqui está o segredo que Kathryn Kuhlman descobriu e que mudou tudo para ela. Depois de ler todo o salmo desta forma específica, você deve fazer a oração que ela chamava de oração de ativação financeira. Esta oração sela no reino espiritual tudo o que você declarou. Pai Celestial, eu te agradeço porque Tu és meu pastor pessoal. Eu te agradeço porque nada me faltará, especialmente recursos financeiros. Eu aceito minha herança de abundância. Eu rejeito toda mentalidade de escassez. Eu declaro que Tu estás preparando mesas de abundância para mim. Eu declaro que bênçãos financeiras me seguem todos os dias da minha vida. Eu recebo isto agora, em nome de Jesus. Amém. Mas aqui está algo que vai te chocar. Kathryn Kuhlman descobriu que existem 7 palavras específicas no Salmo 23 que funcionam como chaves mestras. Quando você as pronuncia com fé específica, elas destravam provisão sobrenatural. As 7 palavras são: pastor, faltará, pastos, águas, veredas, mesa, transborda. Cada uma dessas palavras, quando pronunciada com revelação espiritual, ativa um aspecto diferente da provisão divina. Pastor, ativa a proteção financeira. Faltará, quebra maldições de escassez. Pastos, libera lugares de abundância. Águas, abre fontes de renda. Veredas, revela estratégias de prosperidade. Mesa, manifesta abundância visível. Transborda, multiplica recursos. Mas há algo ainda mais poderoso que Kathryn Kuhlman descobriu sobre o timing desta prática. Ela percebeu que se você fizer esta declaração específica do Salmo 23 por 21 dias consecutivos, algo irreversível acontece no reino espiritual. Por que 21? Porque 21 dias é o período que leva para quebrar completamente padrões mentais antigos e estabelecer padrões novos. Carlos, um contador de Salvador, estava desempregado há 8 meses. Currículo enviado para centenas de empresas. Entrevistas que não davam em nada. Reservas financeiras acabando. Família entrando em desespero. Quando Carlos começou esta prática específica do Salmo 23, ele era cético. Como um salmo pode resolver desemprego? Pensava. Mas ele decidiu fazer exatamente como Kathryn Kuhlman ensinava. Todos os dias, às 6 da manhã, durante 21 dias consecutivos. No Moata, 10º dia, um headhunter ligou do nada, oferecendo uma oportunidade incrível, que nem estava anunciada no mercado. No 15º dia, uma empresa onde ele havia se candidatado meses antes, ligou para uma entrevista urgente. No 20º dia, ele tinha 3 propostas de emprego para escolher. No 21º dia, Carlos não apenas conseguiu emprego, mas conseguiu um cargo melhor do que qualquer um que ele já havia tido, com um salário 40% maior do que ganhava antes. Mas deixe-me te avisar sobre algo importante. Nos primeiros dias desta prática, você pode sentir uma resistência interna. Sua mente vai tentar te convencer de que isto não funciona. O inimigo vai sussurrar:
Você está perdendo seu tempo. Não acredite nessas mentiras. Essa resistência é prova de que algo poderoso está acontecendo no reino espiritual. É sinal de que estruturas de escassez estão sendo quebradas. É evidência de que maldições financeiras estão sendo desfeitas. Persista. Continue. Não desista. Kathryn Kuhlman sempre dizia: o milagre está sempre do outro lado da perseverança. Agora, você pode estar se perguntando: e se eu perder um dia? E se esquecer de fazer às 6 da manhã? Tenho que recomeçar tudo? A resposta é não. Se você perder um dia, simplesmente continue no dia seguinte. O que importa não é perfeição, mas persistência. Mas há algo específico que você precisa fazer hoje. Depois de ouvir esta revelação, algo que Kathryn chamava de primeiro ato de fé. Você precisa encontrar uma moeda pequena. Pode ser de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos. O valor não importa. O que importa é o que ela representa. Pegue esta moeda e coloque-a dentro da sua Bíblia, exatamente na página do Salmo da Provisão Divina. Esta moeda representa a sua fé de que Deus vai multiplicar recursos em sua vida. Representa o primeiro centavo da abundância que está vindo. E toda vez que você ler o Salmo da Provisão Divina, nos próximos 21 dias, toque nesta moeda e declare: este é o primeiro centavo da minha abundância milagrosa. Pode parecer simples, mas esta ação física conecta sua fé com o mundo material. Cria uma ancoragem que fortalece sua expectativa. Maria, uma professora de Recife, fez exatamente isto. Colocou uma moeda de 5 centavos no Salmo da Provisão Divina. Durante 21 dias, toda manhã, ela tocava nesta moeda e declarava abundância. No final dos 21 dias, Maria recebeu uma oferta para dar aulas particulares para uma família rica. O valor por hora era 10 vezes mais do que ela ganhava na escola pública. Em 2 meses, ela estava ganhando mais nas aulas particulares do que no emprego formal. Hoje, Maria tem sua própria escola de reforço e emprega 12 professores. Mas há algo que ainda não te contei sobre esta revelação de Kathryn Kuhlman. Algo que ela descobriu sobre o que acontece depois dos 21 dias, que vai explodir completamente sua mente. Ela descobriu que quando você conclui este ciclo de 21 dias, declarando o Salmo da Provisão Divina, você não apenas resolve sua situação financeira atual. Você ativa algo que ela chamava de proteção financeira perpétua. Significa que você nunca mais ficará completamente sem recursos. Significa que mesmo se enfrentar crises futuras, você sempre terá portas de saída milagrosas. Significa que você desenvolveu um canal permanente de comunicação com o reino da provisão divina. E mais, ela descobriu que pessoas que aplicam esta revelação corretamente começam a ter sonhos proféticos sobre oportunidades financeiras. Começam a receber ideias milagrosas para negócios. Começam a estar no lugar certo na hora certa, de forma que parece coincidência, mas é direção divina. Mas há algo crucial que você precisa entender sobre os sonhos que virão. Kathryn descobriu que entre o 10º e o 15º dia desta prática, é comum ter sonhos específicos sobre dinheiro. Não sonhos confusos, mas sonhos claros, direcionais, proféticos. Você pode sonhar com números específicos. Anote-os. Podem ser códigos para oportunidades que aparecerão. Você pode sonhar com pessoas oferecendo trabalho. Preste atenção nos rostos, porque essas pessoas podem aparecer na sua vida real. Você pode sonhar com lugares específicos. Esses lugares podem ser onde suas oportunidades financeiras estão esperando. José, um vendedor de Brasília.
No 12º dia, sonhou com uma loja específica que ele nunca havia visto. No sonho, ele estava trabalhando lá e ganhando muito bem. 3 dias depois, passando por uma rua diferente, indo para uma entrevista, ele viu exatamente a loja do sonho. Entrou, conversou com o gerente e foi contratado na hora. Hoje, José é o vendedor que mais fatura nessa loja. Mas deixe-me te dar um aviso importante sobre algo que vai acontecer por volta do 7º dia. Você vai sentir uma tentação forte de parar. Sua mente vai sussurrar: isto não está funcionando. Você está perdendo tempo. Essa tentação é prova de que algo poderoso está acontecendo no reino espiritual. É sinal de que maldições hereditárias de pobreza estão sendo quebradas. É evidência de que você está prestes a entrar numa nova dimensão financeira. Não pare. Continue declarando. Continue acreditando. Continue esperando. O breakthrough está mais perto do que você imagina. Agora, quero que você tome uma decisão neste momento. Uma decisão que vai determinar se esta revelação funciona ou não na sua vida. Você vai aplicar o que acabou de aprender? Vai começar amanhã às 6 da manhã com o Salmo da Provisão Divina? Vai persistir pelos 21 dias completos? Ou vai deixar esta revelação passar como mais uma informação interessante que você ouviu? A escolha é sua. Mas saiba que oportunidades espirituais como esta não aparecem todos os dias. Se você decidir aplicar, escreva nos comentários: eu aceito minha herança de abundância. Esta declaração pública fortalece sua fé e cria uma ancoragem espiritual. Se esta revelação tocou seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que está passando dificuldades financeiras. Pode ser o toque de Deus que essa pessoa estava esperando. E se você quer receber mais revelações como esta, se inscreva no canal e ative o sino, porque Deus tem muito mais segredos espirituais para compartilhar com você. Agora vou fazer uma oração final sobre sua vida financeira. Pai Celestial, eu declaro sobre cada pessoa que ouviu esta mensagem que a unção de Kathryn Kuhlman para a revelação financeira caia sobre eles agora mesmo. Que o Salmo da Provisão Divina se torne realidade prática na vida deles. Que bênçãos financeiras os persigam. Que oportunidades os encontrem. Que a abundância se manifeste de forma milagrosa. Eu quebro toda a maldição de pobreza sobre suas vidas. Eu quebro toda a programação mental de escassez. Eu declaro que eles são filhos do Rei, herdeiros de abundância celestial. Que nos próximos 21 dias, eles vejam sinais claros de que Deus está movendo em suas finanças. Que eles testemunhem do poder desta revelação, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, você não é vítima de circunstâncias financeiras. Você é herdeiro de uma abundância divina. E o Salmo da Provisão Divina, aplicado corretamente, é a sua chave para acessar essa herança. Comece amanhã. Persistência por 21 dias. Prepare-se para testemunhar milagres financeiros que vão te surpreender. Mais do que você imagina. Vá em paz. Saiba que sua situação financeira está prestes a mudar, de forma milagrosa. O que parecia impossível está se tornando inevitável. O que parecia distante está se aproximando rapidamente, como um trem em alta velocidade. Kathryn Kuhlman sempre dizia que a fé move montanhas. E isso é verdade. Acredite, confie. Sua temporada de abundância começou agora. Receba essa promessa com o coração cheio de fé e veja a mão de Deus agindo em sua vida. Amém.